Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver pela primeira vez na casa, se tiver alguma dúvida, no final da palestra é só conversar com os tarefeiros e será esclarecido. Vou chamar a nossa irmã Simone para fazer uma leitura. Passo a passo. Não receeis. Atende ao dever que abraçaste. Nem sempre acertarás, mas corrige-te e anda. Faze o bem que puderes. Serve, constrói e semeia. Tropeçarás, talvez, em pedras que não vias. Talvez caias por vezes, mas ergue-te e prossegue. Tudo pode mudar, menos o amor de Deus. Emmanuel. Chico Xavier, Tempo de Luz. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, Maria, Jesus, o nosso Mestre, modelo de vida, a espiritualidade superior, responsável dos trabalhos desta casa de oração, que já estavam apostos preparando esse ambiente para mais uma noite de estudos. Que possamos prestar bastante atenção nas orientações que vão ser passadas para nós e tentar vivenciá-las no nosso dia a dia, mudando nossos hábitos, porque a evolução ela é lenta, mas precisa começar de alguma maneira. E é através das nossas atitudes, mudanças dos nossos hábitos com relação a nós mesmos e ao nosso próximo, que nos fará avançar na nossa evolução. Que Jesus, o nosso Mestre amado, nos abençoe e nos proteja nessa caminhada. Que assim seja. Hoje o Sr. Alberto Sani, nosso palestrante do Centro Espírita Caridade de Jesus, de São Francisco, vai falar sobre o fluido vital. Boa noite, Jesus de Nazaré. Tudo bem com vocês? Que a bênção esteja com cada um de vós. Obrigado pelo convite para voltarmos aqui novamente, é sempre um prazer. Na última conversa que nós em que estivemos reunidos, nós falamos sobre o perispírito. E hoje, não completando o assunto, mas adicionando, na verdade, eu gostaria de falar sobre os centros vitais que nós todos temos, não é? Esses centros vitais, eles são centros que nos ajudam com a energia que nós precisamos para nos movimentarmos, para nós vivenciarmos a nossa vida espiritual, para que nós possamos também nos comunicarmos sempre em harmonia com outras pessoas. Quando os nossos centros vitais não estão energizados de acordo, nós temos então um bloqueio nessas energias, não é? E nos complicamos, diríamos assim. É um assunto novo? Não, não é um assunto novo, não é? É um assunto muito antigo, é propriedade do Espiritismo, centros vitais, perispírito. Também não é. Nós sabemos que todos esses estudos sobre a espiritualidade, sobre espírito, sobre perispírito, nós temos a convicção, não é, de que hoje, reunidos na doutrina espírita, vieram de outros países. A Rússia já estuda centros vitais, perispírito, fotografia Kirlian, desde a época de Kardec, na verdade, não é? Então nós não somos detentores desses assuntos sobre a energia espiritual. Mas por que é que isto combina com a nossa doutrina? O que é que isto tem realmente a ver com a nossa doutrina? Porque quando nós conhecemos esses assuntos, nós também vamos nos conhecendo, não é verdade? Quando eu falei na outra ocasião sobre o perispírito,
houve então um entendimento entre nós de que nós estávamos nos conhecendo um pouco mais, quem nós realmente somos, não é? Porque muitas vezes nós estudamos a parte evangélica da doutrina e somente a parte evangélica, não esquecendo, mas muitas vezes não temos a oportunidade de nos envolvermos mais com esta parte que é, diríamos assim, a parte de ciência do Espiritismo, certo? Então, nos centros vitais, nós temos aqui, dentro da nossa doutrina, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, esplênico, o gástrico e o genésico. O perispírito apresenta, o que tudo indica, inúmeros pontos de força, responsáveis em seu conjunto pela distribuição da energia vital e, por conseguinte, pelo equilíbrio fisiológico do organismo físico. Então vejamos, o nosso perispírito, certo? Ele apresenta inúmeros pontos de força. Não é o nosso corpo que apresenta inúmeros pontos de força, é o perispírito, que no seu conjunto, pela distribuição nesses pontos de força da energia vital, quando nós falamos em energia vital, nós devemos lembrar em fluido cósmico universal, não é? Que é o fluido que está ao nosso lado, por todos os lados, não é verdade? E que nos alimenta, e do qual nós também somos feitos, não é verdade? E o nosso perispírito também é composto de fluido cósmico universal. Muito bem? Os campos de força, conforme André Luiz, se conjugam nas ramificações dos plexos, e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. Então é o seguinte, eles ficam nos plexos. Nós vamos ver exatamente a posição deles, certo? Eles ficam então nos plexos do nosso corpo. Se conjugam nessas ramificações, e quando eles vibram em sintonia, como nós falamos anteriormente, não é? Uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente. Quando eu falo poder diretriz da mente, eu falo em cérebro espiritual, não é? É o cérebro que vai colocar esse influxo no o cérebro espiritual, que vai enviar as ordens para o cérebro do corpo, para aquilo que ele quer que seja realizado. Quando o cérebro espiritual diz, ande, você anda porque você é movido por uma força enviada pelo seu cérebro espiritual, para o seu sistema nervoso do seu corpo. Então, através desse influxo da mente espiritual, você é movido e tem a vontade ao seu poder. Perfeito? Vamos ver um pequeno vídeo sobre o que a gente está falando, para que nós possamos entender melhor. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam temas
Definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Então, nós temos aqui nessa figura o coronário, a posição dele no nosso corpo, não é? O frontal, o laríngeo, o cardíaco, esplênico, o gástrico e o genésico. Na Índia, muitas seitas são baseadas nos chakras e como eles funcionam. E o tratamento de algumas doenças do corpo são tratadas dessa maneira. Quando um desses centros de força que nós estamos vendo aqui não funciona muito bem, nós temos problemas com o nosso corpo físico, não é? Por quê? Porque ao influxo da mente, o espírito está enviando para o corpo aquilo que ele necessita e o corpo não consegue responder porque essa energia não está chegando com uniformidade naquelas partes necessárias do nosso corpo. Certo? Muito bem. Vamos dar um exemplo. Você não está bem, está preocupado, extremamente preocupado. Você tem problemas com o seu trabalho, problemas muitas vezes familiares, problemas, enfim, genéricos. O que é que acontece quando nós temos problemas? Nós emitimos o quê? Pensamentos, certo? E os nossos pensamentos, eles vão para a parte acima da nossa cabeça, onde está exatamente um dos centros, que é o centro coronário, é o principal, não é? É esse centro, o coronário, que toma toda a energia vital e distribui para o restante do seu corpo. É o coronário. Quando esses pensamentos começam a rodar acima da sua cabeça, as formas pensamento começam a ficar, de uma certa maneira, solidificadas e sólidas. Então, o seu mentor, quando quer comunicar-se com você, muitas vezes ele não vai conseguir. Por quê? Porque o seu pensamento está de uma certa forma tão intenso, negativamente, sobre a sua cabeça, que aqueles fluidos deletérios fazem com que a intuição que é enviada pelo seu protetor não chegue em você. Por isso que quando nós estamos no centro e vamos tomar um passe para nos
energizarmos novamente, pelo menos uma vez por semana, nós nos sentimos melhores. Nós saímos daqui mais leves e com mais energia. O passe, além da energia que ele passa para o nosso corpo, ele também muitas vezes faz, não é, o protetor, naquele momento em que você está tomando o passe, aquele influxo do protetor que está junto ao médium, impulsionando a energia eletromagnética para o médium transmitir a você que está tomando o passe, ele está fazendo com que essa energia chegue com uniformidade no seu corpo e melhore tudo isso. Desativando, inclusive, essas situações em que você não está se sentindo bem. Um outro exemplo que nós podemos dar é quando nós estamos também preocupados e sentimos um desconforto no nosso estômago, um desconforto intenso, como se alguma coisa quisesse entrar dentro do nosso estômago. Não sei se vocês já sentiram, mas muitas pessoas sentem, quando ficam nervosas, não é? Sente aquele incômodo, aquela coisa apertando aqui. Por quê? Exatamente porque aqui nós temos o gástrico, que é um dos centros de força vitais, que quando a energia dele não combina ou está em dessintonia, você vai ter essa sensação ruim no seu estômago. E mais, todos os fluidos negativos que você colhe no seu dia a dia, eles vêm primeiramente para o estômago. Por isso que quando a gente sente tem uma notícia ruim, alguma situação ruim acontece, a primeira reação que você tem é aqui no gástrico, nessa parte de cá, não é? Então isso que a gente precisa entender para que quando nós, nessas situações, em oração também, podemos pedir ao nosso protetor que possa energizar novamente o nosso corpo e os nossos centros vitais. O centro coronário, por sua importância fundamental na sustentação do equilíbrio perispirítico, é o brilheiro, aquilo que nós acabamos de conversar, né? Ele fica na cabeça, aqui em cima. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de independência. Dele, do centro coronário, emanam as energias de sustentação do sistema nervoso. Quando nós estamos com o sistema nervoso descompensado, nós podemos dizer que o nosso coronário, que capta essas energias superiores, ele está em dissintonia com o restante do nosso corpo, porque ele fica no alto da nossa cabeça. E daqui ele vai distribuir toda a energia para o nosso sistema nervoso. Não é verdade? Tem algumas pessoas, algumas situações em que as pessoas não gostam muito de sair de casa. Não apanham sol, né? Gostam mais de ficar assim, na sua privacidade, vamos dizer. Dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, enfim. E não gosta de sair na rua, não gosta de apanhar sol. Quando ela tem sol, a pessoa se esconde, né? Nós devemos fazer exatamente o contrário. Porque o centro coronário, ele abastece das energias superiores e do fluido cósmico universal quando você está no sol. É por isso que o sol é tão importante para nós, também é tão importante para nós. Nós devemos sempre procurar o sol e ficar um pouco para que essas nossas energias, elas sejam repostas. Eu tenho a sensação que todos aqui já sentiram isso, de sair, ficar um pouco no sol e tudo mais, e voltarem para dentro de casa mais satisfeitos, mais alegres. Não precisa ficar 2 dias no sol, mas enfim, um tempo, uma meia hora no sol, não é? Quando você entra dentro da sua casa, você tem uma sensação de refazimento. É isso que o coronário precisa e é isso que nós precisamos também fazer. Como falei, dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e as suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento. Olha só a importância desse centro coronário. Ele vai alimentar as suas células do pensamento.
Então nós vamos juntar agora as energias superiores que nós precisamos quando nós saímos tomando sol, os nossos pensamentos, né? Aqueles pensamentos que nós emanamos, aquilo que nós pensamos, que é saúde, né? Mente sã, corpo são. Uma das razões está aí. Ele é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Por que eletromagnético? Por que essa palavra eletromagnetismo de vez em quando aparece nessas conversas, nesses textos científicos do Espiritismo? Porque nós somos feitos de 70% de água, não é? E tudo que flui no nosso corpo, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, os nossos neurônios, a serotonina que circula no nosso cérebro, ela precisa de quê para funcionar? Magnetismo, eletricidade. Eletricidade. O espírito, ele é uma fonte de energia. E como fonte de energia, como se fosse uma grande bateria, ele precisa de quê? Eletricidade para funcionar. Então, esses centros de força, esses centros vitais que nós estamos falando aqui, nós poderíamos dizer também o quê? Que eles são os recarregadores de energia da nossa bateria, que é o espírito. O espírito, ele necessita colocar no seu perispírito, não é? Essas energias, ele precisa comandar essas energias para que o nosso corpo possa ter uma fluidez de saúde, um desenvolver diário de saúde, não só através dos nossos pensamentos, como do nosso orgânico, né? A parte orgânica. O coronário é um grande assimilador das energias solares, que nós acabamos de falar aqui, e dos raios da espiritualidade superior, favorecendo a sublimação da alma. Então, quando a espiritualidade superior vai enviar para você a energia que você está pedindo numa oração, ela vai enviar através de quem? Coronário. Quando você senta numa sala para tomar um passe, não é? O passista, o médium, impõe as mãos onde? No primeiro lugar, na sua cabeça. É isso aí. Ele vai impor na sua cabeça. Por quê? Porque o médium que está dirigindo essa energia, ele está dirigindo a energia para o seu coro. Muito bem, exatamente isso. Então, o coronário, ele é o centro vital mais importante que nós temos. Então, quando nós vamos tomar um passe, quando nós saímos na rua, apanhar um sol, né? Ou quando nós pensarmos daqui para frente, vamos pensar sempre no coronário. Vamos ajudá-lo. Não é? Vamos pensar assim, o meu centro coronário, ele tem que estar sempre bem para que eu esteja bem. Temos também no centro coronário ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças físio-psicossomáticas organizadas. Certo? Ou seja, é ele que vai colocar o nosso corpo para funcionar com fluidez, como eu falei, como nós precisamos. Dele, do coronário, parte a energia vitalizante de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental. Ou seja, toda a energia que entra para o coronário por aqui, ela vem para o nosso cérebro. Ela vem para o nosso pensamento. E do nosso pensamento para o nosso corpo. Não é? Quando nós não pensamos bem, quando nós não estamos bem, o nosso corpo também está bem. Não é isso? A gente não se sente legal. Não é bom. Então, ele vai transmitir aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto aos demais centros de força interindependentes, plasmam em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis da nossa influência e conduta. Quando nós encontramos alguém, quando nós conhecemos alguém, e às vezes as pessoas falam assim,
rapaz, eu conheci essa pessoa, mas eu não senti uma coisa estranha quando ela me apertou a mão e quando ela chegou perto de mim. Já aconteceu com vocês isso? Vocês já sentiram isso alguma vez? Por quê? Porque no momento nós somos movidos à energia. Nós temos a energia fluindo no nosso corpo, certo? Quando, através dessa energia, nós nos aproximamos de alguma pessoa, o que é que chega primeiro nela? A energia. Não é? Se a nossa energia estiver em sintonia conosco, se ela for boa, o que é que o gástrico dela vai sentir? Essa energia é boa. Não é isso? Então ela vai dizer assim, no momento em que ela conheceu a outra pessoa, que ela foi apresentada, ela vai dizer assim, puxa, eu gostei muito de você, muito prazer, não é? Mas, se a energia não for fluida, se não for boa, ao aproximar-se, quando ela chegar no gástrico, o gástrico vai receber aquela energia, você por um momento, por um nanosegundo, por um microsegundo, você vai sentir uma sensação ruim. E aí quando a pessoa não estiver perto de você, você vai pensar assim, não gostei muito dela. Você não conhece ela. Como é que você vai dizer que você não gostou dela? Não. Você não sentiu que a energia dela, ao aproximar-se de você, estava boa. Talvez você a encontre num outro dia, numa outra situação, e vai dizer assim, eu me enganei. Não é verdade? Eu me enganei, não era bem isso que eu pensava não. Ela é bacana. Depois que eu comecei a conversar com ela, eu percebi que ela é bacana. É isso que nos acontece por conta desses centros vitais aqui que nós estamos vendo. Você vê como isso é importante para nós, para o nosso perispírito e para que nós possamos conhecer para a nossa vida de espíritas, não é? A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade. Tudo que nós pensamos, nós plasmamos. É isso? Apropriando-se dos elementos que a circundam. O coronário pega esses pensamentos, fixa, não é? Na natureza da responsabilidade que lhes diga respeito. Ou seja, você pensou coisas boas, vai construir coisas boas, vai plasmar coisas boas. Pensou coisas ruins, também vai plasmar, né, situações ruins. Marcando no próprio ser, em você mesmo, as consequências felizes e infelizes na movimentação consciencial no campo do destino. Ou seja, aquilo que você plantou, não é isso que nós costumamos dizer? Você planta, você colhe? É exatamente isso. Quando você, através da sua energia, planta situações boas, tem pensamentos bons, essa energia, ela vai, que está em volta de você, vai lhe trazer de retorno, porque para os seus próprios centros vitais, aquelas coisas boas que você plantou, não é? Ou do contrário, lá na frente, isso vai reverter-se numa situação complicada. Vamos ver aqui o que nós temos sobre a harmonia vibratória. Você viu como é interessante? Imagine que o seu corpo está constituído desses centros de força. Cada órgão fundamental, o órgão mais importante, ele está regido, energeticamente falando, por uma estrutura destas. Você tem no alto da cabeça, na frente, na garganta, no estômago, na região umbilical, nas regiões inferiores, centros de força, que não são os únicos. Existem os centros principais, os primordiais, como ela falou, temos os centros secundários, existem chakras nas palmas das mãos, em outras áreas do organismo que coincidam com complexos de glândulas, de bulbos, onde a linfa também tem uma função fundamental. Toda essa estrutura, ela está
a serviço da harmonia vibratória que precisa estar regendo o conjunto biológico. Quando ele diz que nós temos esses chakras até nas nossas mãos, os médiuns, os passistas, não é? Os médiuns que trabalham com cura, eles sabem disso. Por quê? Porque sentem na palma da sua mão, não é? Essa transmissão desses fluidos energéticos na hora do passe e na hora da cura também. Por quê? Nós não fazemos absolutamente nada sem o plano espiritual estar presente. Todos nós, espíritas, todos nós que militamos nessa doutrina maravilhosa, todos nós que temos o privilégio de conhecê-la, sabemos que existe um intercâmbio do mundo espiritual para o mundo material. O mundo material, como nós entendemos que ele seja. Por quê? Porque nós também vivemos na espiritualidade. Não é verdade? Nós vivemos na espiritualidade. Somos espíritos que vivem na espiritualidade com o corpo diferenciado do corpo daqueles que vivem em outras dimensões. Não é? Mas de uma maneira muito, podemos dizer, incisiva, nós vivemos na espiritualidade também. Então, quando um irmão se aproxima de nós para transmitir as energias, aquilo que nós necessitamos, nós sempre estamos num intercâmbio com eles. Não é? Dentro de um centro espírita, em qualquer trabalho, os irmãos aqui que trabalham, que têm a parte de trabalhos mediúnicos, aqueles que fazem cursos, não é? Aqueles que, enfim, trabalham em qualquer situação da Casa Jesus de Nazaré, que tenha necessidade de mediunidade, sabem do que eu estou falando. Nós precisamos de energia. E essa energia, de uma certa forma, nós temos no nosso corpo, através desses centros vitais que nós estamos conversando agora. E através desses centros vitais, os espíritos se aproximam de nós para abastecer aquilo que nós necessitamos para ajudar os outros. Certo? Então, se nós somos médiums curadores, o espírito que vai se aproximar de nós para nos ajudar na cura, porque nós não curamos sozinhos, nós não fazemos absolutamente nada sozinhos, não é? Mas quando eles se aproximam para nos ajudar, os médicos, os enfermeiros espirituais, eles vão fazer o quê? Vão pegar o nosso ectoplasma, vão transformar aquele ectoplasma que nós temos, o que todos aqui têm, né, em maior ou menor quantidade, vão transformar em um fluido que seja benéfico para quem vai ser curado e colocar nas nossas mãos a energia que nós necessitamos para trabalhar esse ectoplasma e curar o nosso irmão. Não é isso? Então, trabalhamos sempre com os fluidos vitais, com os irmãos que estão na espiritualidade nos ajudando no intercâmbio espiritual e material. Isto que nós estamos conversando, a doutrina espírita nos dá de presente esse conhecimento. Por quê? Porque muitas doutrinas espirituais ou espiritualistas, não é? Muitas vezes elas não separam essas coisas. Elas imaginam que a manipulação de qualquer fluido, de qualquer cura, ela é feita por um curandeiro, que esse curandeiro tenha a possibilidade de ele sozinho, sem ajuda de ninguém, transformar energia em cura. E nós sabemos que não é assim. Por exemplo, é um exemplo do que eu estou falando. Existem situações na Índia, né, vou voltar à Índia, já tinha mencionado a Índia, mas a Índia é um país extremamente espiritualista. Mas na Índia, a espiritualidade deles é grande, mas
têm ainda a dificuldade de entender esse intercâmbio de que nós estamos falando aqui com o mundo espiritual. Eles não têm esse entendimento ainda, apesar de serem milenares nesse sentido. Os chineses trabalham com o corpo, com pontos de força do corpo, há milênios, muito antes do Cristo nascer. Eles já trabalham com esses pontos de força, muito antes do Cristo nascer. No entanto, para eles não existe um intercâmbio espiritual material. Esse conhecimento vem dos antigos, não é? E a nossa doutrina nos dá essa oportunidade de nós termos então esse conhecimento e saber como fazer esse conhecimento trabalhar para nós, não é? Como fazer com que o nosso pensamento nos ajude, como fazer para que o nosso trabalho dentro da doutrina possa ajudar as outras pessoas. Quando você tem conhecimento dos centros vitais e de outra parte da ciência, da doutrina espírita, você começa a agir também de uma maneira diferente, porque você começa a se autoconhecer. Você tem o conhecimento de que não é somente o seu corpo, o corpo humano que está funcionando. Não, não é isso. O corpo humano está respondendo aos estímulos do seu espírito, do seu perispírito e das forças espirituais superiores que estão lhe ajudando. O centro de força frontal é o que fica aqui, ó, a testa, não é isso? É contíguo ao coronário e ordena as percepções de variada espécie, como a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, cultura, à arte, ao saber. O centro cerebral comanda o núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos, o corte encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administra o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células que transmitem o impulso nervoso. Vejam só do que nós estamos falando aqui. Esse centro coronário, o centro frontal, é o que fica, né, que nós vimos há pouco aqui, nessa parte da testa, ele é fundamental para que esse comando cerebral, o comando do nosso cérebro, seja distribuído de forma com que as nossas ações, os nossos pensamentos, a alegria, tudo isso tenha fluidez, que tudo isso exista dentro de nós de uma maneira fluida, que nós possamos, ao mesmo tempo que nós estamos recebendo essa energia, nós possamos distribuir no nosso corpo. Quando o cérebro do perispiritual, o cérebro do espírito, certo? Envia para o cérebro do seu corpo as ordens para aquilo que nós necessitamos fazer, nós fazemos. Mas, quando você sofre um acidente, quando você tem perda de massa cerebral, o que é que acontece? Quando você tem um derrame cerebral, o que é que acontece? Você perde uma parte do seu cérebro. Você perde uma parte, uma referência do seu cérebro. Não é isso? Então, o cérebro do espírito, o cérebro real, ele não perdeu nada. Ele está funcionando. Mas o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma ordem para você andar. Você não vai, essa ordem não vai chegar a você. Ele vai pedir para que você acesse a sua memória. Você não vai conseguir, porque no seu derrame você afetou a parte da memória. Aí nós estamos falando do corpo, do cérebro do corpo. O cérebro do espírito, ele está mandando, emitindo uma ordem, mas você já não consegue mais fazer com que aquilo funcione. Aí você diz assim, não, mas o cérebro, interessante, né? O cérebro é extremamente inteligente, não é? E muitas vezes ele consegue realocar aquela memória para um outro lugar, não é isso?
a pessoa sofre lá no seu AVC, tem esse problema, enfim. E depois, aquele esquecimento, aquilo tudo, acaba vindo aos poucos e ele começa a lembrar. Por quê? Foi o cérebro que procurou isso? Não. Foi o espírito. O cérebro espiritual que continua funcionando, ele procura alocar essa memória em algum lugar porque ele vai precisar dela. É uma situação muito particular, mas muito interessante para que nós possamos conhecer. Existe uma relação íntima, uma perfeita sincronia entre esses cérebros, entre esses centros, coronário e cerebral. Por intermédio do primeiro, coronário, que fica em cima da cabeça, a mente administra o seu veículo de exteriorização. O segundo, ou cerebral, recolhe os estímulos, transmitindo impulsos, avisos, ordens, sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo através do qual se expressa. Aqui nós temos uma figura daquilo que a gente tem no cérebro, né? E onde fica alocado o que nós estamos falando, aquela parte do pensamento, das emoções, a área motora, tudo isto é controlado através do centro vital, né, que fica aqui, e do coronário que fica acima da nossa cabeça. E o espírito recebe o influxo da mente e joga então aquilo tudo que ele precisa para o nosso cérebro, que é o cérebro do nosso corpo. Muitas vezes nós escutamos assim: as pessoas retiraram o cérebro daquele cara que era um gênio, não é? Para estudar o cérebro dele. Isso adianta? Não adianta. Na verdade, nós sabemos, nós espíritas sabemos que isso não funciona. O que que tem? Não, o cérebro de Einstein pesava tantas gramas a mais do que o cérebro do guerreiro, enfim, romano, e por aí vai. Mas não adianta nada. Não é isso que funciona. Não é? Nós sabemos que o conhecimento está no espírito. Então aqui nós temos aqui o pensamento, emoções, área motora, o equilíbrio, a audição, tudo funciona através desses centros vitais que nós estamos aqui conversando. Do perispírito podemos dizer que cada célula do corpo denso é o nosso corpo, tá? Corresponde a uma célula do corpo espiritual. Cada célula do nosso corpo corresponde a uma célula do nosso perispírito. Perfeito? Cada célula do nosso corpo corresponde a uma célula do nosso perispírito. Então, quando nós ficamos em algum momento extremamente preocupados, quando nós começamos a colocar a nossa cabecinha para funcionar do lado que não deve, não é? O que é que acontece? Nós começamos a informar para as nossas células, que cada célula é um corpo, como se fosse um corpo, nós começamos a informar que nós estamos assim, chateados, magoados, aflitos, e cada célula começa a transmitir para a outra, que é a sua vizinha, essa sensação. Uma transmite para a outra, que transmite para a outra, que chega no perispírito e nós ficamos o quê? Doentes. Detonamos doenças muitas vezes graves por causa dos nossos pensamentos. Cada função orgânica corresponde a uma função do perispírito. E é sob o comando dos centros vitais, que nós acabamos de falar agora, do psicossoma, que se processa a interação de energia energética total entre ambas as estruturas. André Luiz nos diz que os centros vitais, fulcros energéticos, sob a direção da alma, imprimem às células, às nossas células, todas as necessidades, as suas necessidades e o fabrico de substâncias indispensáveis à defesa da vida e do corpo. O nosso pensamento vai fazer a nossa saúde. Referindo-se aos outros centros de força,
reguladoras de energia vital, seguindo a ordem da sua localização, o laríngeo, que fica aqui, não é? Preside os fenômenos vocais do timo, da tireoide e das paratireoides. O centro cardíaco, coração, sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. O centro esplênico, situado no baço, regula a distribuição e circulação adequada dos recursos vitais. O gástrico, ele é responsável pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. O genésico, que é o inferior, né, o do sexo, ele é responsável pelo sexo e modelador de formas e estímulos. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar
vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Meus queridos irmãos do Jesus de Nazaré, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo convite. Nós entendemos que tudo que nós vimos não vai fazer, nesses breves minutos, com que nós entendamos perfeitamente os centros vitais e todas as suas funções. O que nós desejamos como espíritas é compartilhar aquilo que é Deus, porque nós somos assim, e nós fomos criados por Deus. Esse conhecimento que nós compartilhamos, ele vai fazer com que essa corrente que existe agora, nesse momento aqui, entre nós, nesse silêncio, nessa energia, não é? Nesse acompanhamento espiritual que nós temos na nossa casa, Jesus de Nazaré, que nós possamos todos, nessa corrente, chegarmos juntos ao destino. O nosso destino final, através do conhecimento dos milênios que ainda nos aguardam, é fazer com que nós, irmãos dessa doutrina, que tivemos a oportunidade, a bênção de fazermos parte dela, que fomos escolhidos por Jesus para sermos esses que, como ele disse, ide e pregai, nós todos, não é? Que possamos conversar com outras pessoas que não compareceram hoje aqui, que não vieram, e que esse pequeno momento que nós vivenciamos, aprendendo um pouco mais de nós mesmos, possa trazer para vocês essa mola que vai impulsioná-los, que vai impulsionar a todos nós juntos, para que nós cheguemos lá em cima um dia e nos reconheçamos com alegria sob as bênçãos de Jesus. É isso que eu desejo para todos nós. Obrigado.